Glória a Deus. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma alegria nós podemos estar nessa tarde cultuando a Deus, adorando ao nome do Senhor Jesus. Deus, Ele já se faz presente em nosso meio desde o início do culto, aonde que Deus tem falado aos nossos corações. Deus tem colocado uma palavra para estar trazendo nessa tarde. Aquele que trouxe sua Bíblia pode abrir comigo no livro de Gênesis, capítulo 26, a partir do primeiro versículo. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 26, versículo 1 em diante. Gênesis 26, versículo 1, amém? E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te dissera. Peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos, glorificando, exaltando ao nome do Senhor Jesus. Esse texto que vimos no livro de Gênesis, capítulo 26, ele vai estar relatando a respeito de uma linda história de um homem chamado Isaque. Isaque, ele vai estar prosperando em tempos difíceis, em tempos de dificuldades e tempos de crises. Quando a luta vem, Deus, ele começa a abençoar Isaque. Apesar dos momentos difíceis que a família dele está passando, Deus ainda estava abençoando a vida dele. Apesar da luta e a dificuldade que pode estar dentro da sua casa, Deus ainda ele continua abençoando da mesma maneira. Apesar das crises e das provas que chegam na sua vida, ainda Deus ele continua abençoando, porque Deus ele tinha um propósito na vida de Isaque. Deus ele tinha um propósito na vida da família de Isaque. E da mesma maneira e da mesma forma, Deus ele tem um propósito para a sua vida. É por isso que Deus abençoa em momentos de crise, em momentos de prova, em momentos de provações. Ainda Deus começa a abençoar, ainda Deus começa a agir em momentos de provações. Ainda Deus começa a fazer milagres aonde que nós achamos que não tem milagre. Deus ainda continua fazendo milagre. O texto ele vai contar que havia fome na terra. Que havia fome na terra, porque na primeira fome que teve, a Bíblia vai dizer que na primeira fome, Abraão, o seu pai, precisou se mudar para o Egito, por causa que faltou alimento. A sua família iria padecer por falta de alimento.
E o escape para Abraão era o Egito. Observa que estamos vendo que Abraão não tem muita escape, muita solução para o problema dele. Ele achou uma solução que era ir para o Egito. O povo aqui estava padecendo por falta de alimento. O povo aqui começa a padecer por falta de nutrientes. Mas quando vamos observar a respeito do seu filho chamado Isaac, Isaac agora está na mesma situação que seu pai, passando também por falta de alimento. A sua família está passando por isso. Mas quando vamos observar, Deus, o Senhor, vai dar uma ordem para Isaac. A ordem que o Senhor dá para Isaac é que ele não vai para o Egito, como fez o seu pai Abraão. Mas a ordem de Deus para Isaac é que estabeleça em Gerar. Isaac agora tem que obedecer à voz de Deus. Agora Isaac tem que ouvir a voz do Senhor e aplicar aquilo que Deus estava falando para Isaac. A ordem é bem clara. Ir para Gerar, estabelecer em Gerar, porque lá em Gerar Deus iria abençoar a vida e a família de Isaac. Mas quando vamos observar, quando Isaac entra em Gerar, o povo que estava lá, moradores, começam a perguntar para Isaac a respeito da sua mulher, querendo saber informações da sua mulher. E assim como Abraão, que mentiu, que falou que não era sua esposa, Isaac começa o mesmo fracasso. Isaac, ele vai cometer o mesmo erro que seu pai. A Bíblia diz que Isaac não diz que é sua esposa, porque ele está com medo que eles matem por causa dela. Isaac, ele não fala a verdade, porque ele estava com medo deles matar ele por causa dela, para tomar ela. Assim como Abraão cometeu esse fracasso, Isaac cometeu esse fracasso. Mas observa que o fracasso, ele pode ainda mudar para um milagre. O fracasso ainda pode mudar para algo de vitória ainda para alguém que parece que tem uma vida derrotada e uma vida de fracasso. Eu tenho uma palavra profética para você. Se alguém achou que você teria uma vida de fracasso, eu tenho uma notícia para te dar, que ainda Deus, ele vai mudar essa história. Deus ainda vai mudar essa trajetória. Deus vai mudar esse rumo para a sua vida. A sua vida vai ser uma vida de milagres. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. O que estamos observando a respeito disso é que a vida desse homem aqui, ele não vai parar aqui. Tem uma continuação. Parece que o fracasso vai parar a história de Isaac. Quantas vezes nós fracassamos na nossa vida, mas é no meio do fracasso que nós se levantamos mais forte. É no meio da luta que se levantamos mais forte ainda.
É no meio das batalhas intensas que você está passando que Deus te levanta cada dia mais. Alaia canta, alaia te praia. E para Isaac agora, ele não pode se deixar como vencido. Isaac está em Gerar. Ele não foi para o Egito porque não era a vontade de Deus. O Egito tinha alimento. Só que a vontade de Deus é estabelecer em Gerar. Por causa de um propósito. E quando a Bíblia vai dizer que Isaac estabelece Gerar, ele começa a plantar. Quando Isaac começa a plantar dentro de Gerar, eu estou falando aqui que Isaac está plantando em um ambiente que não era para vir nada. Alimento não tinha em Gerar. O povo estava padecendo por falta de alimento em Gerar. Mas por causa da fé de Isaac, Isaac começa a plantar. Todo aquele que planta, ele um dia vai colher. Todo aquele que um dia ele semeia algo, ele um dia também ele vai colher. Seja coisa boa ou seja ruim, a colheita chegará. Seja coisa boa ou seja coisa má, um dia essa semente ela vai gerar um fruto e você vai colher. A Bíblia vai dizer que o que ele semeia, ele vai colher 100 vezes mais. Mas eu estou falando de um lugar que não dá nada. Não é um lugar bom. Mas era onde que Deus queria abençoar Isaac. É um lugar ainda favorável, mas era onde que Deus queria abençoar a vida de Isaac. Isaac vai colher em um tempo ruim. Isaac vai colher em um tempo de crise. É um tempo de dificuldade. Eu tenho uma palavra a dizer para você, que o que você está semeando, você vai colher. Pode ser num tempo ruim, pode ser num tempo da crise, mas você vai colher aquilo que você está plantando e semeando. Uriante praias teia cantei. Isaac agora colhe. É um tempo ruim. É um tempo onde que ninguém tinha colheita. A Bíblia vai dizer que esse homem, Isaac, aonde que todo mundo talvez não acreditava em Isaac, que Deus poderia abençoar. A Bíblia vai dizer que Isaac se tornou o homem mais rico daquela região. Mas por causa de quê? Que ele semeou. Todo aquele que semeia, ele colhe em sua vida. A Bíblia vai dizer que por causa dele se tornar um dos homens mais ricos daquela região, a história vai nos contar que começou a vir muitas disputas para ele.
Muitas pessoas começaram a disputar contra a vida dele por causa da inveja. Pessoas queriam saber o segredo, porque Deus estava abençoando a vida dele. Tem pessoas que não querem te ajudar, mas depois vão chegar até você para saber como Deus te abençoou tanto. São invejosos que não ajudaram, não estenderam uma mão, mas depois vão querer estar do lado por causa do benefício, por aquilo que você tem, por aquilo que você possui. Muitos invejosos começaram a querer ficar perto de Isaac. A Bíblia vai dizer que Abimeleque, rei dos filisteus, por causa da inveja, manda esse homem embora. Observa aonde vai o invejoso, aonde vai a postura daquele que tem inveja na vida de alguém. Ele não se contém quando Deus abençoa alguém. Ele não fica alegre quando Deus abençoa a vida de alguém. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Com isso tudo, Isaac agora se estabelece no vale de Gerar. E lá ele começa a cavar poços. Observa muito bem que pessoas que cavavam poços tinham uma renda familiar. Todo aquele que cavava poço vivia disso para o seu alimento, para a sua família. Agora Isaac, ele começa a fazer o que Abraão fazia. Mas Isaac, ao cavar poço, ele começa a pensar umas coisas. Aonde está o propósito? Cadê o propósito que Deus falou para a minha vida? O propósito parece estar no papel ainda. Meu irmão, deixa eu dizer algo da parte de Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir sobre a sua vida. E não vai ser o homem, não vai ser o inferno que pode impedir aquilo que Deus tem na sua vida. Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que Isaac agora começa a fazer o que Abraão fazia, mas sempre na mente: cadê o meu propósito? Cadê as promessas que Deus falou para a minha vida? Isaac começa a reativar poços que seu pai tinha cavado um período anterior, que seu pai Abraão tinha cavado poços. Agora o seu filho reativa esses poços, reativando isso, ele automaticamente ele está reativando propósitos para a vida dele. Eu tenho uma notícia para dizer para você, que é tarde para você reativar propósitos que Deus fez para a sua vida. Deus, Ele tem propósito para você. Deus tem propósito para a sua casa. Deus, Ele tem propósito para a sua família.
Pode o mundo não acreditar nos propósitos de Deus para a sua vida, mas é momento de eu reativar esses propósitos de novo e tirar do papel e fazer aquilo que Deus me chamou, que Deus vocacionou a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ao cavar poços, seus servos acham água. A Bíblia diz que seus servos começam a cavar. Com isso tudo, acham água. Achando água, a maior alegria para eles, que o poço que eles abriram não foi em vão. E quando falamos de água, falamos da palavra de Deus. Quando falamos de água, falamos de limpeza. A água é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela limpa, ela purifica, ela santifica a nossa vida. E essa palavra de Deus, ela purifica a sua vida, ela purifica a sua alma, ela salva, ela liberta, ela transforma a sua vida. O que estamos observando para esse texto aqui, que Isaac, Deus estava abençoando. Para onde Isaac ia, Deus estava abençoando. Entenda nessa noite que eu estou dizendo nesta tarde, que é em tempos difíceis, em tempos complicados, em tempos de luta que Isaac estava passando, Deus estava abençoando. Talvez muitos não acreditavam em Isaac, que Deus poderia abençoar. Quem sabe para muitos a única solução para Isaac era o Egito. Só que Deus não permite Isaac ir para o Egito, porque lá tinha talvez o alimento, só não tinha o propósito. O mundo, ele pode te oferecer muita coisa. O mundo lá fora, ele pode oferecer muitas coisas passageiras. Mas o mundo não pode oferecer uma coisa que Deus pode oferecer, que é o propósito que nós estamos aqui nessa tarde. Ao propósito de nós virmos à casa de Deus. Ao propósito de nós estarmos nessa tarde adorando a Deus e cultuando o nome do Senhor Jesus. Ao propósito, quando você dobra os seus joelhos a orar. Ao propósito de quando você faz aquela campanha em oração a favor de alguém. Ao propósito nisso também. Ao propósito quando você faz uma consagração na presença de Deus. Ao propósito. E o que Deus está dizendo é: não saia do propósito, continua no propósito, continua na ordem que eu dei para a igreja, que é permanecer no propósito. O Egito, ele pode oferecer tantas coisas, menos uma, que é o propósito. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando a Bíblia vai dizer que os servos acham água, eles vão até Isaac correndo. Os servos começam a ir até Isaac e dizer: achamos água. Achamos
água nesses poços. Quem sabe o povo já estava perdendo a esperança de achar. Mas a esperança, ela não pode morrer. Quem sabe nesta tarde você chegou sem esperança. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida, que Deus, Ele ainda dá esperança. Aonde não tem solução, Deus ainda dá esperança para a sua vida. Aonde não tem saída, aonde para os médicos acabou para você, Deus ainda dá esperança. Porque tem um propósito maior, e não vai ser a morte que vai acabar com esse propósito, não vai ser a depressão que vai acabar com esse propósito, não vai ser o teu vizinho que vai parar com esse propósito que você fez na presença de Deus. Arabra canta lá e uriate cante. Quando chegam até Isaac, achamos água. Imagina Isaac alegre, que o que Abraão fazia, ele continua fazendo. O propósito ainda estava de pé. Quem sabe o inimigo, ele pensou que destruiu o propósito. A Bíblia vai dizer que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus, Ele veio para dar vida e vida com abundância. E se Deus veio para dar vida com abundância, Ele veio também para renovar propósitos. Ele veio também para reativar propósitos para a sua vida. Se você estava tentando largar propósito, está na hora, meu irmão, de reativar propósitos na presença de Deus. Se o inimigo pensou que conseguiu destruir esse propósito, ele pensou errado. Que ainda o propósito está de pé. O propósito da sua família, ele continua de pé. O propósito da sua história, ele ainda continua de pé. Você não pode abandonar esse propósito. Não sei a maneira que você chegou, não sei a forma que você chegou, não sei qual é esse teu propósito, mas de qual maneira seja o propósito, não devemos negar por nada. Deus, Ele colocou um propósito para nós. Para cada um de nós temos um propósito aqui na terra. Temos uma missão com um propósito maior. E vamos até o final. Com esse propósito convicto, persistindo até o final. O que a igreja precisa entender, que não podemos desistir. Precisamos persistir até o final. Mas enquanto eu olho para isso, eu vejo gerações abandonando propósitos. Pessoas abandonando propósitos. Nós não devemos abandonar o propósito que Deus colocou. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu já estarei encerrando. Quero convidar os irmãos a colocar de pé.
na mente de cada um, qual tem sido o seu propósito? Será que você tem honrado o seu propósito que Deus colocou? Isaac poderia não ter ido para Gerar, poderia ter ido para qualquer lugar, mas ele escolheu propósito. Ele escolheu viver com propósito. Está no tempo da igreja viver um tempo de propósito. Você, meu irmão, está no tempo de viver esse propósito. No meio da luta, continuar no propósito. As portas não se abrem, mas ainda continuar com propósito. As portas se fecham, continuando no propósito ainda. Os celeiros vazios, mas continuando acreditando em um propósito. Amigos te deixando, mas continuando no propósito ainda. Eu quero fazer uma oração nessa tarde. Tem alguém que precisa de uma oração especial? Pode estar passando aqui na frente. É no meio dessa luta, meu irmão, que Deus vai te tornar mais forte. É no meio dessa prova que Deus vai estruturar a sua vida. Tem alguém que precisa de uma oração especial? Pode estar passando. Eu vou estar orando com a igreja para estar encerrando. Nessa tarde, peça para Deus tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita. Quando nós pedimos com fé e cremos, nós recebemos. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus e amado Pai, abençoa, Pai, a cada um, Pai, que chegou em tua casa nessa tarde. Abençoa, Pai, cada vida, Pai, cada pessoa, Pai, que tem um propósito, Pai, nessa tarde, ó Pai. O Senhor sabe, Pai, cada um, Pai, que tem um propósito, Pai. O Senhor sabe, Pai, qual é o propósito, Pai. Que o Senhor possa usar, Pai, a cada um, Pai, como canal de bênção, como instrumento do Senhor, Pai, com autoridade, com graça, Pai. Que o Senhor possa agir nessa tarde, Pai. Que o Senhor possa fortalecer, Pai. Que o Senhor possa dar ânimo para aquele que está desanimado, Pai. Para aquele que não tem força, Pai, para estar na casa do Senhor Jesus, ó Pai. Possa abençoar essa obra, Pai, a levantar homens e mulheres de Deus, ó Pai, para fazer a tua vontade, Pai, para fazer a tua obra, Pai, conforme o teu querer, Pai. Eu te peço nessa tarde, ó Pai, que o Senhor possa, Pai, agir com poder e graça, Pai. Que essa oração, ó Pai, não seja em vão, Pai, mas que essa oração, Pai, possa movimentar, Pai, os céus nessa tarde, ó Pai. Que o Senhor possa agir, ó Pai, com graça e com poder, Pai. Eu te peço nessa tarde, Pai, abençoa cada um, Pai, que chegou em tua presença, Pai. Alabracantaia, possa agir, ó Pai, dentro de vidas, dentro de famílias, Pai. Corações aonde há uma necessidade, Pai. Muda histórias, Pai. Muda as trajetórias, Pai. Muda as vidas, Pai. Projetos nessa tarde, Pai. Promessas, Pai. Sonhos, Pai. Que o Senhor precisa entrar com urgência, Pai. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Faça um milagre em nome do Senhor. Amém.